Boa noite, sou Dan Weitzberg e estou aqui para fazer a live no Instagram, Facebook, NutriTotal e Ganep Educação. E hoje nós vamos falar sobre microbiota intestinal e câncer. Mas, olha bem, presta atenção, fique comigo até o final, porque eu tenho uma grande surpresa para dividir e convidar você. Vamos lá? Esses são meus conflitos de interesse, que nada atrapalham a nossa conversa de hoje, que vai ser abordar a microbiota intestinal, o sequenciamento dela, o que nós entendemos como desbiose ou alteração da microbiota intestinal em câncer, algo sobre o tratamento disso e considerações finais e perspectivas. Então vamos lembrando que nós temos em volta e dentro de nós uma relação intensa com micro-organismos, que podem ser vírus, bactérias, parasitas, fungos, mas falando principalmente de bactérias, elas estão um pouco mais, uma vez e meia, 2 vezes mais células do que nós. Essa é a estimativa atual. Mas o mais importante não é bem o número, mas sim o número de genes. Então, nós admitimos hoje que existem 100 vezes mais genes microbianos do que os seres humanos. E como se nós imaginarmos que atrás de cada gene tem uma proteína, uma enzima, uma molécula, nós podemos imaginar quantas dessas moléculas, enzimas e proteínas nós temos dentro do nosso organismo produzidos pela nossa microbiota. A microbiota intestinal é o sistema mais importante, porque no cólon habitam 70% das bactérias. E fungos são muito poucos, 0,1%, e nós temos aqui uma distribuição dos filos bacterianos que nós vamos encontrar no intestino grosso principalmente. Lá vão habitar em torno de umas 1.200 bactérias, né? E elas se dividem numa taxonomia importante de conhecer. Por exemplo, nós vamos falar hoje do domínio de bactéria, mas a primeira grande classificação é por filo, são os firmicutes. Depois vem a classe com Clostridia, por exemplo, ordem, família, gênero, até a gente falar dos Fecalibacterium, que é um gênero, e uma espécie que é o Prausnitzi. E isso é importante conhecer essa taxonomia. Porque, sabendo a taxonomia, que pode ser identificada pelo sequenciamento genético, nós já sabemos que existe no nosso organismo uma oportunidade de diversidade, que nem na comunidade brasileira, muito diversa. Quanto mais diversa for, melhor é. Então, se nós tivermos uma pequena diversidade, nós temos um pequeno número de espécies mais abundantes. Mas o ideal é que nós temos um grande número de espécies mais raras, mesmo que elas tenham uma abundância menor. Bom, uma das coisas que mais está clara em termos de microbiota é a relação interdependente entre a microbiota, a imunidade e a dieta. Vejam que as setas aqui, elas caminham de dupla direção. Ou seja, mudanças na dieta, em 3 dias mudam a microbiota, mas também mudam a imunidade, que por sua vez também muda a microbiota. Como eu mencionei antes, nós podemos imaginar tantas moléculas produzidas, tantas bactérias. Será que isso tem sentido para nós? Tem muito sentido, porque a microbiota intestinal, ela desempenha ações benéficas para nós. Claro, desde que ela seja adequada para nós. Mas entre essas ações nós temos a ação protetora, por exemplo, com o deslocamento de patógenos, dos enteropatógenos, ou até a competição por nutrientes. Nós temos funções estruturais. A própria barreira da mucosa intestinal, ela fica mais firme, mais forte na vigência de bactérias comensais
ou bactérias simbióticas. E também existe uma função metabólica. Por exemplo, a produção por determinadas bactérias de ácidos graxos de cadeia curta, que são anti-inflamatórios, imunoprotetores, síntese de vitamina como B12, ácido fólico, não é? E mesmo metabolização de certos carcinógenos podem ser feitos pelas bactérias que eu vou chamar aqui do bem. Então, nós estamos vendo que existem no nosso intestino aquelas bactérias simbiontes que estão em ampla e excelente convivência conosco, umas outras que não se sabe exatamente por que lá estão, mas mal não fazem, e as patobiontes. Quando nós temos uma situação de equilíbrio, isso se chama simbiose. Mas, quando existe uma alteração de desequilíbrio, nós vamos ter a disbiose, que é associada à inflamação. Então, num ambiente intestinal saudável, observem que quando nós temos simbiontes e patobiontes em equilíbrio, vai haver uma inflamação, mas muito pequena, é uma inflamação saudável. Mas quando nós temos condições de antibióticos, uma dieta não rica em frutas, vegetais e legumes, maus hábitos higiênicos, presença de poluentes, né? Nós vamos ter então um predomínio, vejam aqui, das bactérias patobiontes em roxo. Rompe-se a barreira intestinal, há uma penetração bacteriana e ocorre a inflamação patológica. E isso está associado também numa relação genética. Aliás, é importante dizer, muitas vezes pessoas são tão bem protegidas geneticamente que mesmo ao ter uma disbiose nada acontece. Mas, por outro lado, aqueles que têm uma genética inapropriada, com certas imunodeficiências ou alterações genéticas, podem se prejudicar na alteração da composição da microbiota. Então, eu acho que todos nós estamos concordando que é muito interessante conhecer a composição da microbiota intestinal. E hoje isso é feito através do sequenciamento. Antigamente, nós poderíamos saber uma parte do que está lá através da cultura. O problema é que a cultura, mesmo nas melhores mãos, tem uma relação pouca de identificar o microbioma, 15%, 20%. Mas depois surgiram os métodos biomoleculares através do sequenciamento das bases do código genético. E isso pode ser feito através da técnica 16S rRNA ou do genoma completo através da técnica do shotgun. Na área clínica, o sequenciamento por 16S ele é mais facilmente realizado. É verdade que ele é mais rápido, no entanto, menos detalhado que o shotgun. Mas a vantagem é que, mesmo assim, fornece muitas informações de organismos que ainda não são cultivados. E mais ainda, ele vai informar o potencial funcional e metabólico da comunidade bacteriana. Vamos ver um exemplo para a gente entender isso melhor. Do lado esquerdo desse ecrã, nós temos a microbiota intestinal saudável. Observem que a cor verde é representando o grande filo Firmicutes. E a cor azul está representando os bacteroidetes. Olha só, os dois somados são praticamente 80% dos dois filos mais importantes da nossa microbiota intestinal saudável. Ainda existem os verrucomicróbia, as proteobactérias em vermelho e outros. Mas ao lado, existe uma situação diferente. O que aconteceu aqui? Os firmicutes diminuíram muito em verde e os bacteroidetes aumentaram. Mas muito mais que os bacteroidetes, quem aumentou mesmo foram as proteobactérias em azul. E isso então mostra já para nós uma situação de alteração da composição da microbiota pelo desequilíbrio dos filos taxonômicos. Uma outra possibilidade é sabermos da diversidade. Como eu mencionei antes, quanto maior a diversidade, é uma microbiota mais rica. Mas se o índice de Simpson, que mede a diversidade, for inferior a 6, nós teremos uma microbiota pobre.
Ou seja, as pessoas que assim têm são mais suscetíveis a infecções intestinais e doenças relacionadas à baixa imunidade. Então, ao fazer um sequenciamento genético, nós também vamos estar identificando a abundância das principais espécies, sejam elas benéficas para a nossa saúde, por exemplo, a Akkermansia mucinifera, a Rosebúria, que produz, junto com a Bláusia, os ácidos graxos de cadeia curta, mas também podemos identificar dezenas de espécies patogênicas, como o Helicobacter, como a Klebsiella e outras. E isso pode ser identificado com sinais e sintomas que uma pessoa pode apresentar. Olha um exemplo que se aplica à aula de hoje. Nós estamos vendo aqui um gráfico de componente principal, onde indivíduos saudáveis estão representados em vermelho e indivíduos portadores de câncer coloretal em azul. E fica muito claro que existe uma separação entre os saudáveis e os com câncer de cólon, e já se sabe que tem 16 gêneros mais abundantes nas amostras de câncer de colo retal do que em controle, inclusive patogênicos. Mais ainda, vejam neste gráfico que existe uma correlação direta entre a abundância do gênero Bacteroides em câncer de cólon e a piora do estadio TNM desses doentes. Vamos então falar um pouco sobre disbiose em câncer. Quando nós temos uma situação, revendo o que já foi falado, cai a diversidade da microbiota, reduz-se a estabilidade, ou seja, ela não se mantém idêntica ao longo do tempo por uma série de razões, por exemplo, o uso de antibióticos repetidamente, caem as bactérias comensais e aparecem os patógenos oportunistas, nós criamos essa condição de alteração da composição da microbiota intestinal e há um desequilíbrio no metabolismo e inflamação, a produção de metabólitos e antígenos e, com isso, favorece o aparecimento de câncer. Então, voltando, antibióticos, quimiorradioterapia, infecções de repetição, o uso de certos remédios que levam à toxicidade, isso vai fazer que há uma menor modulação de células especiais, células dendríticas, que elas estão na mucosa intestinal, mas elas são capazes, através de prolongamentos, saber o que está acontecendo na luz intestinal. Com isso, acaba acontecendo uma ativação das células T, que favorece a maior carga tumoral nessa situação. E hoje nós sabemos quais são as bactérias enteropatogênicas que, habitando o muco ou mesmo em contato com o epitélio intestinal, são capazes de levar ao câncer. Um exemplo de micro-organismo seria a Escherichia coli. Ela tem como efector a colibactina. E quais são os efeitos? Ela rompe a dupla hélice do DNA. Outro importante no estômago, o Helicobacter pylori, tem como efetor o CAGA. O que ele faz? Ele altera, degrada o gene protetor P53, altera a beta-catenina, acelera as vias AKT, que são ativadas, e além do que produz radicais livres. Mais um exemplo que nós podemos falar é o Enterococcus fecalis, que como efetor gera superóxidos, então produz radicais livres que são capazes de alterar o DNA e promover a presença do câncer. Então, hoje, nós poderíamos até dividir a microbiota intestinal numa oncogênica, como mencionamos, mas também numa outra supressora de tumor. E é importante lembrar disso. Por que nem todas as pessoas que têm uma microbiota eventualmente oncogênica não desenvolvem câncer? Porque, como sabemos, existe uma grande inter-relação entre a genética do hospedeiro e a genética microbiana. E essa relação influencia a possibilidade ou não de você ter câncer.
Nós estamos falando aqui de uma microbiota oncogênica. O que ela faz? Ela aumenta a permeabilidade intestinal, leva a uma inflamação, degradação do muco, gera espécies reativas de oxigênio e vai danificar o DNA. Isso, em conjunto com uma situação inflamatória, vai estimular vias de sinalização anômalas. Mas existe, do outro lado, uma microbiota que é capaz de suprimir o aparecimento de tumor, porque ela tem uma função antioxidante. Ela aumenta a barreira intestinal através, por exemplo, dos ácidos graxos de cadeia curta. Poderá até reparar o DNA, mas com certeza ativa as vias de sinalização anti-inflamatórias, por exemplo, através da interleucina 10. E nós temos também aqui exemplos de bactérias que são capazes de uma ação antitumoral. Vamos ver uma bastante conhecida, a propiniobactéria. Ela tem como efetores a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, butirato, propionato, cujo efeito é epigenético, porque inibe a deacetilação das histonas. O próprio Lactobacillus casei, tão conhecido por todos, tem como efetor o ferricromo. Que faz o ferricromo? Ele dispara a apoptose, a morte celular programada nas células cancerosas. As próprias bactérias gram-negativas podem, de certa forma, através do LPS, gerar uma ativação de resposta imunológica anti-câncer. Então, esses estudos são bastante novos, como nós estamos vendo. Este artigo foi publicado no prestigioso jornal ou revista New England, agora em 2020, e foi um estudo prospectivo em 4 centros diferentes, mundiais, 1.300 e tantos pacientes submetidos a um transplante alogênico de células hematopoéticas. Uma enorme quantidade de amostras fecais foram analisadas pela técnica 16S, e o que nós verificamos é que o padrão de alteração da microbiota durante o transplante foi semelhante entre os 4 centros transplantadores. E houve perda de diversidade e de domínio. E o que aconteceu? A maior diversidade da microbiota, quando houve um enxerto de neutrófilos, se associou com menor mortalidade dos pacientes. Então, vejam a influência imensa de ter uma microbiota adequada, diversa, no momento de uma enxertia de transplante de células hematopoéticas, porque isso vai levar a uma menor mortalidade até 21 dias depois do transplante. Mas eu queria lembrar para você, não vá embora, fique comigo, porque a aula é legal e vem uma grande novidade no final. Veja, ainda falando do transplante de células hematopoéticas, o que se descobriu é que essa diversidade nesses 4 centros estudados, ela foi menor de que em controles sadios e também no grande estudo que originou toda a história da microbiota, que é o projeto Microbioma Humano. Não houve diferenças de enterotipos, mas, novamente, a menor diversidade inicial antes do transplante aconteceu associação com a maior mortalidade em até 24 meses de seguimento. Isso é extremamente importante. Mas existem outros aspectos interessantíssimos e fundamentais em termos de microbiota e terapia oncológica. Por exemplo, nós sabemos que em quimioterapia com ciclofosfamida, imunoterapia também, com administração de MABs, a resposta do tratamento perante esses agentes fica prejudicada quando a microbiota intestinal for ausente ou for manipulada. Um exemplo aqui é quando se usa a modulação da microbiota para a eficácia da quimioterapia experimental. No caso, o quimioterápico foi o oxaliplatina, mas aqui nós estamos observando um efeito benéfico da microbiota. Então, quando a microbiota está adequada e presente experimentalmente, o que aconteceu? Ela leva à produção de radicais livres. Mas os radicais livres aumentam o dano
ao DNA junto com a oxaliplatina. E neste caso, então, ocorre a morte celular. Então, aqui é um efeito favorável da microbiota junto com a quimioterapia. Tá certo? Um outro efeito interessante é com a ciclofosfamida. Nós sabemos que ciclofosfamida aumenta a permeabilidade no trato gastrointestinal. Nesta hora, as bactérias Enterococcus e Irae migram, vão para o baço, e a Barnesiella intestinominis se acumula no colo. O que acontece? Em conjunto, cria-se um efeito imunoestimulatório antitumoral coordenado. E hoje nós sabemos que a grande novidade em câncer, com muitos resultados surpreendentes e maravilhosos, é o uso de anticorpos monoclonais, os MABs, que são capazes de desacoplar checkpoints imunes contra um receptor inibitório PD-1, através do seu ligante PDL-1, e já são tratados 10 tipos diferentes de câncer por estes imunomoduladores, imunoterapia. No entanto, por vezes isso não dá certo. Não existe resposta favorável do câncer ao imunoterápico. E se imagina que é por conta de que falta a infiltração de células T para se ter uma resposta imunológica altiva. Neste caso, por que isto acontece? Poderia ser devido a certos aspectos relacionados a vias oncogênicas intrínsecas à célula tumoral. Mas uma outra hipótese é que isso poderia ser devido à composição da microbiota intestinal. E realmente, nos últimos anos, e olha, nós estamos falando coisa de apenas 5 anos, se verificou que existem evidências experimentais e já clínicas que a presença de determinadas bactérias, por exemplo, Bacteroides fragilis, a Burkholderia e a Bifidobacterium spp, ativam células apresentadoras de antígeno e auxiliam a eficiência, no caso aqui são trabalhos experimentais, da imunoterapia. Então, já se começa a discutir se o manuseio da microbiota intestinal poderia curar o câncer, né? Então, evidências sugerem que a diversidade e a composição da microbiota intestinal poderia influenciar a resposta às terapias imunoterápicas contra o câncer. E um bom exemplo aqui é um trabalho muito elegante, onde deram um antibiótico por via oral à direita, juntamente com imunoterapia experimental. O que aconteceu? A antibiótico via oral alterou a microbiota intestinal. E, portanto, houve o efeito, foi a redução da resposta à imunoterapia. Do outro lado, o mesmo antibiótico agora foi dado via venosa e não influenciou a microbiota e, portanto, os animais tiveram uma boa resposta à imunoterapia. E aí, a partir de 2018, começam a ser publicados os trabalhos em seres humanos, onde, por exemplo, pacientes portadores de melanoma, tratados com o bloqueio PD-1 imunoterapia, encontrou uma maior abundância de bactérias do bem justamente nos pacientes que responderam ao tratamento. E nos pacientes que não responderam ao tratamento, se verificou uma disbiose que se correlacionou com a atividade de células imunológicas reduzidas. Mas um experimento super sofisticado é esse que eu queria contar para vocês. Veja assim, pegaram pessoas que foram tratadas por câncer com imunoterapia, colheram as fezes deles e separaram em 2 grupos de fezes, dos indivíduos, seres humanos, que responderam ao tratamento imunoterápico e os que não responderam. E aí, inocularam essas fezes em animais de experimentação. E aí injetaram um tumor nesses animais, certo? E trataram eles com imunoterápico. Ou seja, fez um transplante de microbiota em animais livres de bactérias,
microbiota de quem respondeu e de quem não respondeu, botaram um tumor no animal e trataram com o imunoterápico. E olha o que aconteceu. Naqueles que receberam fezes dos que responderam, o tumor foi liquidado e o animal sobreviveu. E naqueles que receberam fezes dos que não responderam, o tumor cresceu e o animal morreu. Então, isso acaba mostrando a importância enorme da microbiota, inclusive, agora num outro trabalho, de predizer a eficiência deste MAB, deste imunoterápico ipilimumab. Vejam que aqueles que tiveram um benefício elevado tinham uma quantidade maior de Faecalibacterium. Já aqueles com baixa eficiência do ipilimumab tiveram um número de bacteroides elevados. Um outro autor também estudou isso em melanoma, também verificou a resposta anti-PD1 e ele verificou que a diversidade, o índice de Simpson que nós falamos, da microbiota intestinal é maior em azul nos que respondem quando comparado aos que não respondem. Então, além disso, ele verificou que naqueles que respondem, esse mesmo autor viu que eles têm uma diversidade alfa aumentada, uma abundância também, e eles apresentam as ruminococáxia mal aumentados em relação àqueles que não responderam. E isso se associou com uma melhor imunidade sistêmica antitumoral. E aqui nós vemos que não só isso, como também maior sobrevida em pacientes que estiveram justamente o Faecalibacterium prausnitzii aumentados pré-imunoterapia. E os que tiveram bacteroidais pré-imunoterapia, em vermelho, tiveram a menor sobrevida. Então, hoje, se nós formos olhar a literatura, nós vamos ver que existem vários trabalhos explorando essa vertente da influência de determinadas bactérias e determinados tumores, no caso aqui eu estou mostrando os melanomas, e tratados com diferentes tipos de MABs, mostrando a importância disso. Este é um outro trabalho, mas que explorou uma outra vertente. Ele influenciou a resposta através da administração de uma fórmula de probióticos, que eram o Bifidobacterium breve e o Bifidobacterium longo em camundongos. E o que aconteceu? Quando deram Bifidobactéria, houve uma influência favorável, porque aumentou a eficiência do anti-PDL1, inclusive com aumento da função celular de células dendríticas e alterações de células TCD8 no microambiente tumoral. Ou seja, começa a se pensar que é possível influenciar a resposta à imunoterapia em câncer através da associação com probióticos. Uma outra maneira de se pensar seria reduzir a toxicidade destes inibidores, que nós sabemos que, por exemplo, a gastrointestinal, entre outras, é bastante intensa. E nós vimos aqui que existe, como vemos nesse recente diapositivo, que os anticorpos monoclonais anticitotóxicos, quando estão associados ao linfócito T e o CTLA4, estão associados a uma enterocolite imunomediada. Só que o que se verificou é que essa enterocolite imunomediada, ela também está associada, geralmente, quando existe desbiose da microbiota. Quando existe diminuição da diversidade, diminuição da proporção de firmicutes, vai ter uma frequência maior de colite nesses indivíduos. Então, como é que nós podemos atuar hoje, pensar perante alterações da microbiota em câncer, particularmente no tratamento imunoterápico? Bem, a primeira atitude, nós temos que conhecer a microbiota intestinal do nosso paciente. E para isso, temos à disposição o sequenciamento. Uma vez sequenciado geneticamente, nós vamos analisar os dados obtidos
e vamos elaborar um tratamento adequado de acordo com o que nós queremos regular e acompanhar clinicamente o paciente. Como é que nós tratamos? Através de probióticos, pré-bióticos, mudanças no estilo de vida e dieta e, eventualmente, até o transplante da microbiota fecal. Então, o que nós buscamos ao dar probióticos em câncer? Nós queremos prevenir, tratar, reduzir os efeitos colaterais. Como? Através de alterar os genes, por exemplo, de apoptose, da invasão, da metástase. Nós queremos regular o sistema imunológico, modular as vias de sinalização do câncer, proteger o DNA do dano oxidativo, alterar metabolismos de carcinógenos e suprimir justamente aquela microbiota que pode produzir mutágenos e carcinógenos. Então, nós estamos chegando nas considerações finais, antes da grande surpresa que vocês vão ter ao cabo desta palestra. Gente, número 1, existem diferenças na composição da microbiota em câncer. Alterações da microbiota, desbiose, é um fator comum no desencadeamento de câncer. Fica a necessidade de reverter esta condição. Mas nós poderemos pensar, esse microbioma alterado é antes ou após a instalação do câncer? A resposta dos pesquisadores é que provavelmente as duas coisas andam ao mesmo tempo. O que é importante é definir a alteração desta alteração do microbioma. E os probióticos poderão ser, no futuro, muito úteis no tratamento do câncer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sequenciar o paciente, definir a composição da microbiota, fazer a manipulação através de pré, pró-simbióticos, tanto no sentido de prevenir o câncer, que isto também pode ser pensado, como de tratar. E a minha mensagem final é, em câncer, a composição da microbiota intestinal fornece assinaturas de saúde e alvos estratégicos para a modulação preventiva ou restauração da simbiose microbiota hospedeira. Assuntos como esse e muitos outros relativos à nutrição em câncer serão muito debatidos no Ganepão 2020, que se aproxima, 7 a 10 de junho de 2020, lá no Centro de Convenções Rebouças. E eu queria convidar vocês a conhecer o nosso portal, NutriTotal, tanto para o profissional de saúde como você, mas também seus amigos, clientes e parentes, o público geral. E agora sim, vem a nossa surpresa. Vocês que ficaram comigo até o final, vamos revelar sobre o que é. Lançamos agora a plataforma de vídeos mais completa e indispensável na área da nutrição e terapia nutricional, o Ganep Play. Reunimos em um único portal as aulas mais atuais do Ganep Educação e outros conteúdos exclusivos em vídeo, que ficarão disponíveis para você assistir a qualquer momento e de onde quiser. É a mais nova e maior plataforma digital de conteúdos em vídeos nutricionais, feita para mudar a sua rotina. Ela é ideal para o profissional que quer se manter atualizado, para se destacar no mercado de trabalho. E como o Ganep Play vai funcionar? Você faz uma assinatura mensal e tem acesso imediato a mais de 130 aulas do Ganep Educação. E além das aulas já disponíveis, nós vamos liberar sempre novos conteúdos. Para fazer a sua assinatura, basta acessar um desses dois sites que estão aparecendo aí no slide e realizar a sua inscrição. Mas não se preocupe, você também vai receber esses links por e-mail, ainda hoje. E sabe, em agradecimento a você que participou desta live, que nos prestigiou e que acompanhou o lançamento do Ganep Play, oferecemos um valor promocional para testar agora
e ser uma das primeiras pessoas a ter acesso a todos esses conteúdos exclusivos. A assinatura é de R$ 29,90, mas aplicando o cupom de desconto LIVE11 ou clicando no link que o Guilherme está enviando agora para você nos comentários, você vai pagar apenas R$ 9,90 no primeiro mês. Mas tem uma coisa muito importante. Esse valor é só para você que está aqui na live. E, portanto, esse desconto só vai durar até amanhã. Nosso compromisso é garantir que você tenha acesso a conteúdos de alta qualidade. Mas, se em até 7 dias você não quiser continuar conosco no Ganep Play, nós devolveremos o seu dinheiro, sem dor de cabeça. Estamos acessando agora, ao vivo, a plataforma para você já ver como funciona. As aulas, observem, estão divididas por assunto e você ainda poderá utilizar o buscador para encontrar o tema que deseja estudar de forma rápida e prática. Venha comigo dar o play no seu conhecimento. Tenho certeza que a sua experiência será incrível. E para finalizar esta live, quero agradecer a você que ficou conosco até aqui, nos acompanhando em todas as diferentes plataformas. Foi muito bom estar com você e te contar sobre essa grande novidade, o Ganep Play. Continue nos acompanhando no Ganep Educação, que nós sempre traremos novas belezas de novidades. Boa noite e até breve.